Olá, sejam todos bem-vindos a mais um instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje falaremos do capítulo 3, a criação, item 3, formação dos seres vivos. O Livro dos Espíritos começa com a pergunta nesse item, com a pergunta número 43, que diz assim: quando a Terra começou a ser povoada? E a resposta? No começo era tudo caos, os elementos estavam fundidos, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E a pergunta 44, de onde vieram os seres vivos para a Terra? E a resposta? A Terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E a resposta? Estavam, por assim dizer, em um estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre o novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por isso, não ocorreria o mesmo com elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser em dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do poder a exercer-se sobre os mundos infinitos através das leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. E a pergunta 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? E a resposta? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir? A fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormitava e desperta. E aí uma pequena explicação sobre esse primeiro trecho. Né? É lógico que na sequência do estudo do Livro dos Espíritos, ele faz uma referência bastante grande em relação ao fluido universal que existia antes. E esse fluido que contém e está no universo em todos os elementos, foi carregado com todas as partículas de matéria que acabam se fundindo e montando o planeta. De onde se vê que a criação divina nunca parou. Assim, a criação inicial, quer dizer, o que deu início à origem da vida na Terra, continua existindo em todos os pontos do universo. Outros planetas continuam a se formar em outras regiões distantes que não vemos. Outras estrelas continuam evoluindo, algumas explodindo, virando anões brancas, outras se transformando. Então o universo continua em constante mudança. É um organismo vivo e dinâmico. Então, todos os aspectos da vida estão presentes no universo o tempo todo. A gente tende a achar que Deus criou o mundo em 7 dias e depois simplesmente parou.
E a interpretação é uma interpretação bastante infantil, que era a interpretação possível para que a gente pudesse entender no momento em que ela foi contada, mas existem ainda aí certos símbolos, que a gente sabe que o número 7, por exemplo, dos 7 dias da criação, significa a criação no todo. O que é diferente, por exemplo, de entender que Deus criou tudo no estado onde está e nada mais se evoluiu, nada mais se modificou. A vida continua em constante mutação. A gente vê pela ciência, descobre em todos os aspectos da ciência, que a vida foi se transformando com o passar do tempo. E a gente vai explorar um pouquinho disso um pouco mais para frente, né? Então, a inteligência divina se mostra nessas leis naturais. Todo esse mecanismo que está estabelecido para fazer com que essa evolução aconteça, que esse progresso aconteça, está dentro das leis divinas e naturais. Toda a concepção do planeta, o aparecimento da vida no planeta, a evolução da vida no planeta, como a gente viu no capítulo passado, com as milhares de espécies diferentes que já passaram pelo planeta, com vidas de mais diversas formas, como os dinossauros, por exemplo, fizeram parte não de uma experiência, mas de um contexto de evolução, um contexto evolucionário, no sentido de que os engenheiros siderais estavam trabalhando, testando espécies, adaptando a vida a esse planeta para que a gente pudesse ir evoluindo. A vida não se estabeleceu só aqui, ela é criação divina, está em todos os lugares, não sabemos exatamente se nós fomos criados para esse planeta ou trazidos para esse planeta num outro momento, quando a nossa experiência requeria um aspecto diferente de existência física e que para isso esse planeta estava adequado e que por conta disso estamos vivendo por aqui, e assim vai, né? A pergunta 47 diz assim: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? E a resposta? Sim, e veio a seu tempo, e foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. É lógico, se toda a criação divina estava desde os primórdios com a criação e com a expansão, os princípios dos quais se fundamentaram a vida estavam já no momento da dispersão do universo e na aglomeração, quando a Terra se forma. Estavam ali. Outros planetas existiam já, e a gente sabe o quanto de matéria não foi disposta de um lado para o outro. A própria Terra foi formada por eclosão de vários pedaços diferentes que vieram de pontos diferentes do nosso sistema solar, do nosso universo. Então é um processo contínuo e evolutivo. Então, nada mais fácil e lógico de se entender que a própria vida que se estabelece aqui, logicamente, a vida não saiu da matéria, o fenômeno, aquilo que é composição, o fluido universal, do qual toda a criação divina é composta, acaba se estabelecendo de uma maneira mais complexa. Não somos matéria, nós somos espíritos encarnados, somos espíritos que estamos, nesse momento, encarnados nesse planeta, utilizando a matéria disponível nesse planeta para que seja o palco das nossas experiências, para que a gente possa evoluir e aprender, mas, em última instância, somos a essência de criação divina. Pergunta número 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de todos os seres vivos na Terra? E a resposta? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E lógico, mesmo nos dias de hoje, quando a gente vê a ciência avançando e mostrando pesquisas que são feitas com análise da geologia da Terra, do tempo de existência que se tem na Terra, as medidas são sempre muito aproximadas. Estima-se que seja perto de 4,8 bilhões de anos atrás. Então, é uma variação muito grande, dá um nível de grandeza que talvez seja 1 bilhão para cima, 1 bilhão para baixo, o que, para efeito de bilhões que a gente está analisando, não faz muita diferença. Mas em nível de conta exata, dá-se perceber que é bastante diferença, né? A gente mal vive 100 anos aqui, quanto mais uma centena de anos ou milhares de anos, é muita diferença para a gente no cômputo que a gente faz, mas não para o universo, não para a existência do planeta. Pergunta 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Isso
Isso quer dizer, por que não aparece mais vida humana nascendo da Terra como aconteceu num determinado momento? Porque o princípio, a gente sabe que através da ciência, houve um processo evolutivo, as espécies foram evoluindo e os seres também foram se modificando, se transformando e evoluindo, até o momento onde ter uma evolução, uma espécie animal que tivesse a capacidade de pensamento, de evolução e de reconhecer, ter a consciência capaz de estabelecer como que o espírito pudesse se desenvolver a partir dali. A gente estuda em outros pontos que a evolução divina vai se estabelecendo e nos primeiros níveis da evolução divina, nos primeiros reinos, não existe livre-arbítrio, já que a evolução ela é espontânea. O morrer e nascer acontece de uma maneira cíclica, dando experiência àquele princípio espiritual que estabelece no seu crescimento, na sua evolução em direção à perfeição, que um dia gerará o que a gente conhece como uma espécie humana, já com capacidade de livre-arbítrio e de tomar suas próprias decisões. Mas até lá não existe o livre-arbítrio. Ela se estabelece através das leis divinas no processo de renovação. Então, para que a espécie humana aparecesse no planeta, era necessário que a vida tivesse se desenvolvido e se tornado complexa a tal ponto que um ser mais evoluído e mais complexo, com mais capacidade de consciência, pudesse habitar um corpo do qual ele pudesse fazer uso para ter as experiências que ele precisa nesse planeta. Então a resposta para essa pergunta 49 está assim: o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. E eu separei um videozinho para a gente ver, que é de um canal que eu já passei na aula passada também, Nerdologia, que tem por título Origem da Vida. Dá uma olhadinha. Sejam bem-vindos a esse Nerdologia Ensina! Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e professor de biologia de novo. E no primeiro episódio dessa série especial sobre evolução, o Nerdologia Ensina, a gente vai começar pelo começo, de onde viemos. Como a vida começou, de onde vêm os organismos da Terra, acredite ou não, a comida ajudou bastante a responder esse tipo de pergunta. Começando por um bife, mas não qualquer bife, um bife estragado. Com o que a gente sabe hoje sobre reprodução, genética e como funcionam os organismos, pode parecer até estranho o pensamento de que organismos podiam surgir do nada a qualquer hora. Mas antes disso, era fácil de juntar as pontas. Se a gente deixa comida ou restos de lado, depois de algum tempo eles estão cheios de vida. Insetos aparecem na carne, minhocas aparecem no jardim e assim vai. Tanto que muitas mitologias refletem isso, como a noção de que a lama do rio Nilo era boa para criar cobras e crocodilos. E quem testou essa ideia usando um bife foi o italiano Francesco Redi. Para saber se as moscas podiam surgir espontaneamente, ele cobriu pedaços de carne apodrecendo em um pote com gaze, o que deixava a carne em contato com o ar, mas impedia moscas de pousarem. E o Redi viu que no pote completamente aberto, larvas e moscas surgiam, mas no pote fechado com gaze, as larvas ficavam presas na trama e não apareciam na carne. Ou seja, as moscas não surgiam do nada, elas surgiam das larvas que surgiam dos ovos colocados por outras moscas. Nas palavras do Redi, no seu trabalho de 1668, Omni vivum ex vivo, a vida só vem da vida. Mesmo assim, pelo menos na escala microscópica, ainda era bem plausível pensar que a vida podia surgir o tempo todo. Se a matéria viva podia se decair sozinha, se a vida podia acabar espontaneamente, por que não começar? Em 1859, a Academia Francesa de Ciências criou um prêmio de 2.500 francos para quem resolvesse a questão da geração espontânea. E quem ganhou o prêmio 3 anos depois, também pensando em comida, foi o francês Louis Pasteur. O Pasteur já tinha trabalhado com vinho e com queijo e estava bem certo de que micro-organismos que apareciam no suco de uva ou no leite fermentando não apareciam do nada por lá. Para ele, eram esses micro-organismos que faziam a fermentação. E para ele, processos de fermentação diferentes eram causados
por organismos diferentes que deviam estar suspensos no ar, circulando antes de cair em alguma coisa que iam fermentar. E para testar essa ideia, ele fez os seus experimentos premiados. Uma queixa comum de quem via comida fervida ou fechada em um pote não entrar em decomposição nem dar origem a micro-organismos era dizer que aquela matéria tinha perdido o princípio vital, que tirar o contato com o ar acabava com o princípio que podia dar origem à vida. O Pasteur deu conta dessa queixa quando escolheu colocar suco, sangue e outras misturas orgânicas em frascos chamados de balão de vidro feitos com vidro bem fino. Quando ele esquentava o gargalo desse frasco, podia esticar bastante e deixar ele bem comprido e bem fino, fazendo um S que parece o pescoço de um cisne. Aí, quando ele fervia o caldo dentro do frasco, matava os micro-organismos que tivessem por lá, só que o vapor da fervura se acumulava no gargalo, o que fazia as partículas suspensas no ar ficarem presas e filtrava o ar. Então o caldo fervido continuava em contato com o ar, mas não tinha mais contato com os organismos que o Pasteur sabia que causavam a fermentação. O resultado, nada crescia no caldo e nada da vida surgia espontaneamente por lá. Mas quando o gargalo era quebrado, o conteúdo recebia organismos e fermentava, ou seja, a fervura não matava um princípio vital, mas o caldo tinha que estar em contato com os organismos para poder ter vida. O mesmo acontecia quando ele coletava sangue de animais. Se o sangue só tinha contato com o ar filtrado, não fermentava. A fermentação só acontecia depois de entrar em contato com ar contaminado por isso. Com isso, o Pasteur mostrou que a vida só vem da vida e, de quebra, encontrou uma forma de esterilizar e conservar a comida, a pasteurização. Mas se a vida só vem da vida, como que ela começou? Em algum momento, a abiogênese teve que acontecer, a vida vindo de matéria não viva. E responder isso não é só uma questão de olhar para o nosso umbigo terrestre. Se as condições que deram origem à vida forem comuns no universo e acontecerem em outros planetas ou outras luas, isso é um ótimo sinal de que ela pode ter surgido por lá também. E é aqui que entra a ideia da sopa cósmica. As moléculas que formam a vida são formadas no universo todo, e graças à astronomia e à cosmoquímica, a gente já descobriu que moléculas orgânicas, como os aminoácidos, os ácidos nucleicos e até os açúcares que fazem os seres vivos, são bastante comuns no universo, em nuvens interestelares, cometas e até meteoritos, como o meteorito de Murchison, ou seja, as moléculas que nos fazem surgem naturalmente, o que explica como elas podiam ter caído por aqui, ou talvez nem precisaram. Cientistas como Stanley Miller e Harold Urey mostraram que uma mistura dos gases que eles imaginavam fazer a atmosfera da Terra antiga, hidrogênio, metano e vapor de água, produz vários aminoácidos como a glicina, que faz parte das nossas proteínas, quando recebe faíscas elétricas que estão imitando raios. A gente sabe hoje que a atmosfera primitiva não era tão reativa e na verdade era mais parecida com a atual, mas mesmo assim, ingredientes cósmicos não faltam para fazer a sopa da vida. A pergunta então é, o que faz esses ingredientes se combinarem na sopa? Aliás, o que é a vida por falar nisso? O caminho natural do universo é o aumento da desordem. Como o nosso quarto mostra bem, a bagunça sempre prevalece, mas não na biologia. As nossas células se mantêm organizadas por bastante tempo, e essa organização tem um preço, a gente gasta energia. Os organismos usam energia vinda do sol, de moléculas, da comida, para combinar os ingredientes da vida em ordem, em organização. Outra característica da vida é que a gente é capaz de mais do que isso, da reprodução. Não só aumentamos a nossa ordem, como somos capazes de passar essa ordem adiante. Então, para entender como a vida surgiu, a gente tem que saber como a matéria se tornou capaz de duas coisas, o metabolismo e a replicação. A capacidade de se manter organizado, a auto-organização e se multiplicar, a reprodução. E por enquanto a gente só sabe explicar como uma dessas capacidades pode ter surgido por vez. A hipótese da replicação primeiro explica que a vida surgiu a partir de moléculas orgânicas capazes de produzir cópias de si mesmas, de se replicar, como pode ter sido o caso do mundo de RNA. Já a hipótese do metabolismo primeiro explica que a vida pode ter surgido de reações químicas que produziam energia, especialmente a partir da oxidação de elementos como o ferro e o enxofre. Por que a replicação primeiro é uma ideia interessante?
porque o RNA é um tipo de molécula fundamental para todos os seres vivos e é praticamente o núcleo do sistema operacional das células. Ele é essencial para tudo. Ele não é tão famoso quanto o DNA, que armazena os nossos genes, que são os programas que a gente roda para manter a vida, mas também é um ácido nucleico que pode armazenar informação. Não é tão falado quanto as proteínas, o nosso equipamento celular que faz o trabalho das reações químicas e formam as estruturas do corpo, mas o RNA também pode catalisar reações, como produzir todas as proteínas no ribossomo e replicar o DNA no núcleo da célula, e fazer a interface entre proteínas e DNA. E quando descobrimos que uma molécula tão fundamental pode promover reações químicas, como formar moléculas do próprio RNA, isso abriu a possibilidade dele ter sido a primeira molécula a fazer as reações da vida. A possibilidade de que em algum momento a vida pode ter passado por um estágio conhecido como mundo de RNA, onde os ácidos nucleicos formados na Terra primitiva ou até semeados do espaço por aqui formariam cadeias curtas. E entre as trilhões e trilhões de combinações espontâneas que aconteceram, as primeiras que por acaso fizeram moléculas que podiam fazer reações químicas ou se manter e até se replicar, as primeiras reações necessárias para a vida começaram tudo. A gente ainda não conseguiu reproduzir esse passo em laboratório, mas essa é uma das hipóteses mais promissoras. Já pelo lado do metabolismo primeiro, está um ambiente que lembra muito as condições da Terra logo no comecinho da vida do nosso planeta, as fumarolas submarinas. Por que uma chaminé de fumaça vulcânica ou aquecida no fundo do mar pode recriar a infância do nosso planeta? Algumas das rochas mais antigas que a gente encontra aqui na Terra são os zircões, cristais de silicato de zircônio que prenderam urânio quando se formaram entre 4 e 4,4 bilhões de anos atrás. E a formação e a composição dessas rochas indica que elas foram formadas em baixas temperaturas e na presença de água, ou seja, provavelmente há mais de 4 bilhões de anos a gente já tinha oceanos por aqui. E a composição deles conta que já tínhamos uma atmosfera primordial até bem parecida com a atual. E nessas condições, especialmente em uma terra primitiva com bastante vulcanismo, acontecem no fundo do mar as fumarolas, que é um tipo de mini geyser no fundo dos oceanos que solta água quente e cheia de uma fumaça rica em compostos como sulfeto de ferro e outros minerais. Nessas áreas, a água do mar entra por fissuras nas rochas até encontrar a rocha quente, onde se esquenta até mais de 300 graus Celsius, dissolve vários minerais e volta para a superfície. Quando a água volta para a superfície, ela encontra a água gelada do fundo dos oceanos e esfria, e os minerais se precipitam formando as chaminés. Nessas chaminés, compostos como sulfeto e íons de ferro reagem com o gás carbônico e formam pequenas moléculas orgânicas como as nossas, um processo espontâneo que produz energia com moléculas orgânicas de maneira bem parecida com as nossas células, como a gente vai ver no próximo episódio. Qual das duas hipóteses deve estar correta? As duas, nenhuma? Não sabemos. Tanto as reações que o RNA faz, quanto as reações parecidas com as que acontecem em fumarolas, são fundamentais para a vida como a gente conhece e acontecem em todas as células de todos os seres vivos. A gente ainda está na era dos descobrimentos da biologia, trabalhando e estudando cada detalhe, cada tipo de molécula e cada reação química, fazendo experimentos em tubos de ensaio, analisando dados em computadores, coletando material no fundo do mar e até no espaço com sondas. A única certeza que nós temos, ou que a gente tem de mais próximo de uma certeza na ciência, é o processo que transformou as primeiras moléculas, capazes de se manter e se replicar, na vida como a gente conhece, com bactérias, fungos, plantas e animais. O único processo espontâneo que a gente sabe que pode organizar a informação e deu origem a eu, você e toda a vida que a gente tem ao nosso redor. O único processo que pode ter transformado os ingredientes da vida na sopa que a gente tem hoje. A evolução. A evolução é um processo bem simples. Se um organismo, uma molécula ou até empresas ou ideias usam recursos limitados para se manter e se replicar, as suas cópias vão competir pelos recursos. E basta uma pequena variação entre as cópias para uma delas ter mais ou menos chances de captar os recursos e se reproduzir, a reprodução diferencial. Aí, aqueles que se reproduzirem mais serão selecionados. Competição e reprodução diferencial. É só isso acontecer e a evolução pode tomar conta do resto. Entre as trilhões de combinações dos nucleotídeos do mundo de RNA, por exemplo, era só uma delas ser capaz de se copiar com alguns erros para a evolução favorecer moléculas mais e mais eficientes em captar recursos
se manter e se reproduzir. Como que o morcego voa e não tem penas, ou as baleias nadam para cima e para baixo e não de lado como os peixes? É só quando a gente leva em conta a evolução que entendemos como a vida pode ser tão diversa e cheia de surpresas. Sem ela, a biologia seria uma coleção de figurinhas, uma série de medidas, fatos, seres vivos e fenômenos estudados sem nenhuma ligação. Com a evolução, os fatos da biologia ganham uma história, uma narrativa que explica as contradições, ilumina o nosso passado e o nosso caminho futuro. Bom, o que tem de chamar atenção, principalmente aquela mensagem final de todo o processo de evolução da vida, ele acaba culminando no conceito da evolução, né? Ele diz que organismos, empresas e ideias utilizam recursos limitados para gerar cópias, e essas cópias, na medida em que elas se tornam vencedoras, estabelecem então um processo evolutivo. E que toda a origem da vida e a evolução da vida no planeta teria sido feita a partir de um processo evolutivo, ou seja, cópias que se tornaram mais inteligentes, mais espertas, mais adaptadas para aquele meio, e por causa disso a vida também evolui. E aí eu gosto de lembrar uma ideia que foi colocada num outro vídeo que a gente colocou no canal um pouco tempo atrás, que dizia assim: existe uma chance de você pegar uma caixa cheia de letras, jogar para cima e a hora que ela cair no chão, ela montar um poema de Camões. Existe uma chance matemática que isso aconteça. Ela é ínfima, ela é quase inexistente, mas existe uma chance. Agora, você juntar todas essas letras depois de ter montado o poema de Camões, jogar para cima e a hora que cair no chão parecer uma análise sobre o mesmo poema que tinha sido montado antes, é impossível. Então, assim, não dá para conceber a vida na complexidade que é, no relacionamento que os seres têm e como ela se estabelece, simplesmente ao acaso de uma tentativa e erro num processo de evolução baseado em princípio de tentativa e erro. Tudo bem, demorou alguns milhares de anos para chegar no ponto, aliás, uns bilhões de anos para chegar no ponto que a gente está agora, mas matematicamente seria impossível que a vida tivesse chegado no ponto que nós chegamos hoje, com a inteligência que nós chegamos hoje, se não houvesse um aspecto de inteligência por trás disso. Está aí a sabedoria divina, está aí os princípios das leis divinas que colaboram e que construíram esse processo de evolução. Só para a gente lembrar, a lei da evolução, ou lei do progresso, como está explicado no próprio livro dos Espíritos, está lá no livro 3º, capítulo 8º, Lei do Progresso. E ela explica que, no final das contas, esse próprio princípio, através do qual, que é explicado por esse vídeo, como sendo a lei da evolução, é um princípio divino, é uma lei divina. Deus não participa de todos os momentos manipulando cada molécula no sentido de fazer a sua evolução. Ele estabeleceu leis, princípios inteligentes, através dos quais essa evolução acontece, além das eventuais manipulações ou trabalho dos engenheiros siderais para poder fazer com que o processo de evolução acontecesse. E aí eu fui buscar eu sabia que tinha lido isso em algum lugar, e aí eu fui pesquisar e descobri onde é que eu tinha visto. Está no livro O Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 2, eu tenho um pedacinho para a gente poder trazer aqui para refletir, que diz assim, o capítulo 2 tem por título A Vida Organizada, e diz assim: as construções celulares, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas.
Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. E mais um outro trecho, os primeiros habitantes da Terra, ele diz assim: dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais ínfimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se essa matéria, sem forma definida, cobrir a costa solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides e as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se moviam ao longo das águas, onde encontravam o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, é interessante como a própria ciência, e a gente vê isso pelo vídeo, estabeleceu, estuda hoje e reconhece um processo de evolução desse princípio inicial da vida no planeta e, colocado contra esse princípio e a orientação da espiritualidade, a gente consegue perceber, juntar os dois cenários e ver que sempre existiu a mão divina de Deus em seus operários, quer dizer, em outros espíritos mais evoluídos que estavam aqui na Terra, organizando a vida desse planeta. Se a gente reconhece Jesus como sendo o governador desse planeta, o responsável por esse planeta, é fácil de se imaginar que ele estivesse aqui desde o começo, organizando e liderando todo esse trabalho que estava sendo feito nesse planeta. Como também casa com algumas teorias que a gente tem do aparecimento da vida na Terra, que talvez a vida tenha vindo para a Terra oriunda do espaço, tenha vindo para cá com alguns elementos que tenham vindo de fora, trazendo algumas bases, alguns germes que a partir de lá tivessem se desenvolvido. A gente consegue entender e pensar numa grande orquestração do desenvolvimento desse orbe terrestre, da vida estabelecida no planeta, através da espiritualidade, onde existe um grande planejamento de longo prazo, porque essas coisas demoram bilhões de anos para acontecer. A gente, quando estuda a ciência, vê que a vida demorou bilhões de anos para crescer na Terra, para se desenvolver. A espécie humana está aqui não há muito tempo. Nós dependíamos de um crescimento e de um desenvolvimento da forma de vida na Terra, até chegar no momento certo onde a vida humana pudesse aparecer, e nesse momento a gente poder se manifestar aqui em consciência para poder fazer o nosso desenvolvimento. E a gente vê o quanto de trabalho, de organização e de planejamento não existiu da espiritualidade para preparar todo esse orbe terrestre para ter a vida que ela dispõe no momento. Então, esse momento pelo qual estamos passando é um momento da evolução do planeta, também muito claramente planejado. Não se pode se conceber que os momentos pelos quais passa a Terra, mesmo com a degradação que a gente vê na natureza, ou com as modificações que acontecem espontaneamente, né, pelo planeta, com as mudanças, com os terremotos, com os cataclismos, com as questões que a própria Terra se manifesta e que a ciência já conhece, já prevê e já antevê, mais a vida humana passando aqui, mais as grandes guerras pelas quais nós passamos, os movimentos tão drásticos de evolução humana que aconteceram, pelas grandes crises pelas que nós passamos, mas que sempre foram um cenário através do qual a nossa inteligência utilizou para se desenvolver e para se tornar seres melhores e maiores e mais complexos. Então tudo está dentro de uma grande organização, de um grande planejamento. É muito orgulho do homem achar que sozinho
ele tem a capacidade de criar ou de destruir o planeta ou a vida no planeta, que a vida está condensada somente nesse nosso pequeno instante. Estamos aqui no último segundo de vida desse planeta. A gente tem muita coisa pela frente ainda, a nossa vida não está limitada a esse planeta, porque também está contida no grande universo, em outras experiências, assim como outros irmãos nossos podem estar passando por experiências semelhantes à do início da vida, com outros planetas sendo planejados, estudados e cuidados muito carinhosamente por outros amigos espirituais, como podem existir outros Cristos de outros planetas que estão nesse momento coordenando e desenvolvendo a vida. Então tudo vira uma grande comunidade, né? Todos filhos de Deus. Deus trabalha incessantemente através de todos as hierarquias espirituais que existem, cada uma no seu nível, cada uma na sua coordenação, no seu trabalho, por mérito, num princípio muito grande de desenvolver o amor em todos os seres, porque é o amor que vai fazer com que a gente se desenvolva, se melhore e possa mais tarde, quem sabe um dia no nosso desenvolvimento, estar ajudando no desenvolvimento de outros amigos desse ou de outro planeta, provavelmente de outro planeta, à medida em que a gente vai se graduando aqui, a gente vai ganhar o título aqui, vai se condecorar aqui como sendo graduado numa vida, e talvez a gente seja um dia mais tarde ir trabalhar em outro orbe, em outro lugar, cuidando de outros irmãos nossos, por amor, no desenvolvimento da vida, na criação e na evolução. Essa é a lei do progresso. Tudo evolui, tudo progride, tudo avança. E tudo volta e tende no sentido do amor divino novamente. Quanto mais a gente cresce e entende, mais a gente percebe o quanto a gente é agraciado e quanto a lei do amor, da caridade, da proximidade, da fraternidade em relação ao outro faz muito mais sentido. E traz para cada um de nós aquela felicidade que a gente almeja tanto, que a gente tem tanta falta, que a gente procura e não sabe exatamente do que, sente uma saudade de alguma coisa que a gente não tem consciência exatamente do que é essa saudade, mas que é essa proximidade com Deus, essa volta para o carinho desses irmãos que são mais desenvolvidos e de cuidar de outros irmãos nossos também que venham num desenvolvimento abaixo de nós, no sentido de estarem menos evoluídos ou serem mais novos e necessitarem do nosso auxílio. Ficamos por aqui. Até a próxima.